Olá, estudante do oitavo ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e na aula de hoje nós vamos falar sobre medidas em estatística, média, moda e mediana. Para a aula de hoje, você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação, o lápis, a borracha e também, se você tiver uma calculadora aí disponível, deixa ela do lado, que certamente você vai querer utilizar na aula de hoje, né? Nós temos alguns cálculos um pouquinho mais difíceis de fazer, um pouquinho mais trabalhosos, e aí a calculadora vai ser uma excelente ferramenta para dar praticidade na nossa aula. Porque os nossos objetivos de hoje são relembrar o significado de média aritmética simples, ampliando para a compreensão da média aritmética ponderada, compreender o significado de moda como uma medida estatística, certamente você já deve ter ouvido falar a palavra moda, mas não com este cunho, né, esta finalidade, este objetivo que nós vamos falar hoje, né, na estatística, e também compreender o significado de mediana como uma medida estatística. Aqui, novamente, mediana você já viu recentemente em nossas aulas anteriores, lá em triângulos, né, a mediana de um triângulo. Mas aqui nós iremos ver a mediana como uma medida estatística. Vamos lá, então. Medidas em estatística. As medidas estatísticas existem para nos ajudar a verificar se determinado valor representa bem uma série de dados. Então, o objetivo é utilizar um único valor para representar um conjunto de valores, né? Como se fosse um resumo de todos aqueles números. Em vez de representar vários números, será que eu poderia representar todos eles com apenas um valor, um número? Então, o objetivo é esse. Vamos ver daqui a pouco como nós vamos fazer isso, né? Utilizando a média aritmética simples, a ponderada, vamos estudar também a moda e a mediana. São essas medidas estatísticas que nós vamos estudar hoje. E a média aritmética vai ser a primeira. A média é uma medida que pode ser usada para representar de maneira resumida um conjunto de dados, aquilo que eu estava falando antes aqui, né? Agora há pouco. Olha esse exemplo. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 21, 23 e 26 anos. Qual é a média de idade desta equipe? Bom, eu tenho que calcular a média. Para fazer a média, eu vou somar as 5 idades que eu tenho aqui, né? O 28, mais o 27, mais 21, mais 23, mais 26, e vou dividir por 5. Por que por 5? Porque eu tenho 5 valores. São 5 parcelas, né? 5 números aqui, 5 pessoas, 5 idades. Então eu vou dividir pelo número de pessoas, de idades que eu tenho ali. Somando os números que estão no numerador, vai dar 125. 125 dividido por 5 vai dar 25 anos de idade. Quer dizer o que isso? Esse 25 anos aqui, que é a média das idades dos jogadores desta equipe. Quer dizer que é um valor que vai sempre estar entre o valor mais alto e o valor mais baixo. A idade mais alta aqui é o 28, a idade mais baixa é o 21 e a média está ali no 25. É um valor que ele vai estar, se você tiver só 2 números, só 2 valores, né, a média vai estar bem no meio. Mas nesse caso não, porque eu tenho mais do que 2 valores, né? Eu tenho 5 valores ali. Então, ela pode estar um pouquinho acima do meio ou um pouquinho abaixo. Tá? Ela difere da mediana, como nós vamos ver daqui a pouco, quando formos falar de mediana, mas para você saber, a média ela sempre vai estar ali próxima a um valor do meio entre o mais alto e o mais baixo. Vai estar muito longe ali do meio quando você tiver, por exemplo, vários valores e você tiver muitos valores acima do meio e poucos abaixo, né? Então você vai ter uma média acima do meio ali, que seria a mediana. Até já estou dando spoiler aqui, estou falando o que nós vamos ver daqui a pouco quando formos falar de mediana. E vai estar muito abaixo do valor do meio quando você tiver muitos valores abaixo do valor do meio, né, e poucos valores acima. Aí você vai ter uma média abaixo do valor central, digamos assim. O valor central seria o valor do meio entre o mais alto e o valor mais baixo. Depois nós vamos falar mais disso. Então a média, para fazer a média, para encontrar a média, nós somamos todos os valores e dividimos pela quantidade de parcelas, certo? E agora é a sua vez. O quadro abaixo
mostra as notas de 4 estudantes do 8º ano na disciplina de matemática. Então nós temos aqui as notas de 5 avaliações que o Bruno fez. Numa ele tirou 65, na outra 80, na outra tirou 70, na outra 75 e na outra tirou 60. A Camila tirou ali 80, 80 e assim por diante, né? A Marcela e o Roberto. E a perguntinha é: qual a média de cada estudante? Então você vai ter que calcular aí a média de cada um deles. Eu vou dar um tempinho para você fazer e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Vamos corrigir aqui, vamos ver se você acertou. Para calcular a média aqui das notas do Bruno, eu vou somar as notas dele, né? Vou chamar aqui, ó, média do Bruno, coloquei em menor ali, e vou colocar todas as notas dele aqui no numerador da minha fração, então 65, 80, 70, e embaixo o número de notas, né? São 5 notas, então eu vou dividir por 5. Somando aqui os valores do numerador vai dar 350.
350 dividido por 5, basta fazer 35 por 5, que dá 7, né? Com mais um zero dá 70, então. Então quer dizer que a média do Bruno ficou em 70, né? A média destas 5 notas aí. E para a Camila? A média da Camila. Coloquei as notas dela aqui em cima também, dividi por 5, fiz o mesmo procedimento ali que eu fiz para o Bruno, somando aqui em cima deu 370, e 370 dividido por 5 vai dar 74. Essa foi a média da Camila. Agora vamos fazer a média da Marcela. Para fazer a média da Marcela aqui, mesma coisa, mesmíssima coisa. Coloca todas as notas dela no numerador, soma as notas dela, né, e divide por 5, que é o número de notas. E vai dar 280 dividido por 5, que é igual a 56. Então a média da Marcela ficou em 56. E a média do Roberto vai ser 45 mais 75 mais 50 mais 50 mais 80 dividido por 5. Isso aqui vai dar 300. E 300 dividido por 5 dá 60. Então a média do Roberto ficou 60. Tranquilo a média, né? Então agora vamos para a média aritmética ponderada. O que é esta média aritmética ponderada? Ela é determinada pela soma de todos os produtos de cada valor multiplicado pelo seu peso. Nós vamos somar produtos, o valor multiplicado pelo peso, entre aspas ali. O que vai ser esse peso? A gente já vai ver. E dividido pela soma dos pesos. Vamos ver mais para frente aqui. Olha esse exemplo, para a gente tentar entender o que ele está falando. Na disciplina de matemática, André foi avaliado de diferentes maneiras. Um trabalho individual com peso 1, 2 provas mensais, cada uma com peso 2, e uma avaliação final com peso 4. O André obteve nota 77 no trabalho, 48 e 84 nas provas mensais e 61 na avaliação final. Foram 4 avaliações, né? Olha só, a primeira avaliação foi um trabalho, depois 2 provas mensais e uma avaliação final. 4 avaliações no total. Aqui estão as notas delas, as notas que o André tirou em cada uma delas, e a pergunta: qual foi a média obtida por André? Vamos passar para o próximo aqui, vamos pegar só a parte que interessa, assim, as informações importantes desse enunciado, e vamos colocar aqui, ó. Como ele teve um trabalho, o peso do trabalho aqui foi um trabalho individual com peso 1. Então eu vou colocar a nota do trabalho aqui, que foi 77, e vou escrever ali embaixo, peso 1. Aí ele fez 2 provas mensais. Na primeira ele tirou 48, na segunda 84. E a prova mensal, ele está dizendo aqui, ó, 2 provas mensais, cada uma com peso 2. Então essas notas aqui, 48 e 84, elas têm peso 2. Vou deixar ali anotadinho. E a avaliação final tem peso 4, ele falou aqui, ó. E o André tirou 61 na avaliação final. Por que eu coloquei assim, ó? 2 vezes 48, 2 vezes 84. Porque o peso é 2. Assim, eu vou colocar o 61 quantas vezes? 4 vezes. Olha só, peso 4 significa o quê? Que essa nota, ela está sendo multiplicada por 4. Ela tem 4 vezes aquele valor dela. Ela tem peso 4. Peso 4 significa 4 vezes aquele valor. Peso 2. Peso 2 significa 2 vezes aquele valor. Vale o dobro do valor. Peso 2, não é um peso 1. Peso 1 é só 1, apareceu uma vez só. Agora, o 48. O 48 foi a prova mensal. A prova mensal tem peso 2, então é como se ele tivesse tirado 2 vezes 48. Peso 2. Assim como a outra prova mensal que ele tirou 84. E na avaliação final, como o peso é 4, é como se ele tivesse tirado 4 vezes a mesma nota. 61, 61, 61, 61. Então, o que eu vou fazer para calcular a média agora? Simples, é a mesma coisa que antes. Basta somar todos esses valores aqui, ó. Os 77 mais 48, 48, 84, 84, todos esses 61 aqui. E vou dividir por quanto? Vou dividir por 9. Por que vou dividir por 9? Porque são 9 pesos. Olha só, aqui tem um 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 1, 9. Tá? Então eu somo todos os valores, né, no caso dos pesos, e divido pelo número deles ali. Ou eu faço aquilo que a gente leu antes. Eu posso escrever esse 48 como 2 vezes 48. O 84 como 2 vezes 84, ou seja, o peso vezes o valor.
Em vez de escrever 61 mais 61 mais 61 mais 61, eu posso escrever 4 vezes 61, né? O peso vezes a nota. 4 vezes 61. E desta maneira, basta eu lembrar que no denominador aqui eu vou dividir pelo valor de cada peso somado. Então é 4 mais 2 mais 2 mais 1, 9. Então vamos resolver isso aqui. Quanto que vai dar? 2 vezes 48 aqui vai dar 96. 2 vezes 84 dá 168. E 4 vezes 61 dá 244, né? E somando tudo isso aqui fica 585, que dividido por 9 dá 65. Quer dizer que a nota do André, a nota final, a média do André, né? A média dele ali, nesta ocasião, foi 65. Nós tivemos que fazer a média ponderada. Então, a média ponderada é o quê? É quando você tem um valor que aparece uma vez aqui, mas ele tem um peso diferente. Você vai multiplicar o valor do peso dele pelo valor. Tranquilo? Então, agora é com você. Olha só esse exemplo. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns estudantes de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Então, está aqui o gráfico. Nós temos aqui, ó, a idade, 9 anos, 12 anos e 18 anos. E aqui nós temos a frequência de ocorrência. O que é a frequência de ocorrência? É o número de vezes que acontece isto aqui. Então, 9 anos. Quantas pessoas têm 9 anos? Ah, está acontecendo 21 vezes. Quer dizer que 21 pessoas têm 9 anos aqui desta entrevista. Certo? 15 vezes aconteceu esse 12 aqui. O que é esse 12? 12 anos. Ah, então quer dizer que 15 pessoas têm 12 anos, né? E assim por diante. Agora, qual a média das idades em anos dos entrevistados? É isso que você vai ter que fazer aí. Eu vou dar um tempinho para você calcular e daqui a pouco a gente volta.
Vamos corrigir, vamos ver se você acertou. Olha só, para calcular esta média aqui, o que eu vou ter que fazer? Mais ou menos como a gente fez antes ali com relação à média ponderada. Eu até coloquei aqui, ó, MP, eu vou fazer uma média ponderada, porque eu vou multiplicar o número de vezes que está aparecendo a idade de 9 anos. Está aparecendo 21 vezes, ó, então é 21 vezes 9, 21 vezes 9, mais 15 vezes que apareceu a idade de 12 anos, então 15 vezes 12. E aqui, 12 vezes apareceu a idade de 18 anos, quer dizer que tinham 12 pessoas com 18 anos, né? 12 pessoas com 18 anos, então 12 vezes 18. Eu vou somar, para colocar aqui, eu vou dividir, quer dizer, né? Tudo isso aqui eu vou dividir por que número? O número que vai aqui é a soma dos pesos, a soma da quantidade de vezes que aparece, a soma das pessoas, né? Quantas pessoas eu tenho aqui? Tenho 12 pessoas, tenho 15 pessoas e tenho 21 pessoas. Então 21 mais 15 mais 12 vai dar 48. Por isso que eu vou dividir por 48. Ele está pedindo a média das idades, eu tenho que pegar as idades de todo mundo e dividir pelo número de pessoas, que são 48 pessoas. Beleza? Então, 21 vezes 9, quanto que vai ficar isso aqui? Ó? 21 vezes 9 vai dar 189. 15 vezes 12, 180. E 12 vezes 18 vai dar 216. Aí agora, somando aí 189 com 180 mais 216, dá 585. E 585 dividido por 48 vai ficar aproximadamente 12,2 anos. A média das idades de todas aquelas pessoas ali, então, vai ser de 12,2 anos. Pouco mais de 12 anos. Beleza? Agora, vamos falar de moda. Moda, mas não é aquela moda que aparece nas revistas, dos desfiles de moda. Esta moda que você talvez já tenha ouvido falar aí por TVs, revistas, pela internet. Não. Aqui a nossa moda é a moda da estatística. Porém, guarda uma certa relação com aquela moda que você já ouviu falar com relação a roupas, tipo de relógio, tênis, ou vestimento, ou música que se estão ouvindo. É a música da moda, o filme da moda, enfim. Por quê? Quando nós falamos dessa moda aí que você já conhece, né, dessa moda que está na mídia, a moda acontece porque é aquilo que é a tendência. A tendência é aquilo que mais estão usando, né? Um tênis que está na moda, geralmente está na moda porque estão usando mais aquele tênis, estão vendendo bastante. Um seriado, um filme que está na moda, geralmente que lançou, então estão falando bastante dele. Aqui é a mesma coisa. A moda, ela é o quê? Ela é determinada pelo valor que apresenta a maior frequência. Ou seja, é o número que mais aparece, que se repete mais, que aparece mais. Então, olhando para esse conjunto de números aqui, né, essa sequência aqui, o que nós podemos observar? Quem está aparecendo mais aqui? Tem alguns números que aparecem mais do que outros, né, que se repetem. Quem está se repetindo mais aqui? É o 18, né? O 18 está aparecendo 3 vezes, enquanto não tem nenhum outro, né, que aparece 3 vezes. Tem o 15 que aparece 2 vezes, mas o 18 aparece mais que ele. Então, o número que aparece mais é o número que está na moda. É o número da moda, olha só. Nesse caso, a moda deste conjunto de números é o 18. Aí você vai perguntar, professor, e se o 15 aparecesse 3 vezes também? Aí nós teríamos uma outra ocasião. Ó, uma pesquisa pode ter mais de uma moda. Aqui nós temos uma moda só, né, que é o 18. Mas pode ter mais de uma moda. Ou ainda, pode não ter moda alguma, né? Pode ser que não tenha nenhum valor que se repita aí. Vamos dar uma olhada neste conjunto de números aqui, ó. Que número que está se repetindo aí, ó? A gente pode observar que o 54, ele se repete 3 vezes, né? E também o 60. O 60 está repetindo 3 vezes. Só esses aí, né? Esses se repetem mais. Então, quer dizer que eu tenho 2 modas aqui? Sim. Neste caso, nós temos um conjunto de números aqui e vai ser bimodal. Bi, por quê? Bi significa 2. Lá do latim, bi, 2. Modal, de moda. Então é bimodal porque tem 2 modas. E quais são os valores da moda aqui? O 54 e o 60. Agora, observe este outro exemplo aqui, ó. Temos uma sequência de números
E nenhum valor aqui se repete. 200, 600, 500, 700, 100 e 300. Quer dizer, nenhum deles se repete. Todos aparecem na mesma quantidade de vezes, né? Ou seja, uma vez só. Então, nós não temos nenhuma moda aqui. Então, vai ser amodal. Não tem moda, é amodal. Tranquilo? Bom, então, agora vamos ver um exemplo. Em um condomínio de casas, foi realizada uma pesquisa sobre o número de habitantes por residência. Observe os resultados. Então, tá aqui, ó. Nós tivemos 3 residências, né? Aqui, uma pessoa só que mora, né? Uma pessoa só, aqui também. E aqui, 1, 2, 3, 4 residências com 2 pessoas residindo lá, 2 habitantes. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 residências com 3 habitantes. 2 residências com 4 habitantes e 2 com 5. Então, a moda é o 3, porque é onde mais tem, né? Nós temos 5 residências com 3 pessoas. Foi o número que mais se repetiu aqui, então por isso a moda é 3. Fácil, né? Que é só o trabalho de analisar quem que está se repetindo mais. Facinho, facinho. Então agora é a sua vez. Olha só este. Observe no quadro abaixo quais foram os 5 países que conquistaram o maior número de medalhas nas Olimpíadas de Tóquio. Em seguida, determine a moda dentre o número de medalhas. Então está aqui o quadro de medalhas dos 5 melhores colocados nas Olimpíadas de Tóquio. Eu vou dar um tempinho para você procurar aí qual que é o valor da moda e daqui a pouco a gente volta para corrigir. E aí, encontrou o valor da moda? Qual foi o valor? Vamos olhar aqui neste quadro de medalhas. Aqui nós temos as medalhas de ouro, as medalhas de prata, as medalhas de bronze. Eu acho que o valor da moda está aí na linha 4, né? no quarto lugar ali da Grã-Bretanha. O que você acha? Foi esse 22 que você encontrou? Foi, né? Tem algum outro número que se repete 2 vezes aí, além do 22? Não, né? Além do 22, não. Então, a moda aqui é o 22. Simples assim. Tranquilo? Então agora vamos ver sobre a mediana. A mediana é em estatística. Então, é a medida estatística que divide o conjunto de dados em 2 partes com a mesma quantidade de termos. A mesma quantidade de termos. Grave isto. Vai dividir o conjunto em 2 partes. Então, nós vamos pegar um valor que é o valor central, o valor do meio, né? Para determinar a mediana, antes de pegar este valor do meio, é necessário que os dados da pesquisa estejam organizados em ordem crescente ou decrescente. Isso é fundamental. Se tiver deste jeito aqui, ó, você não consegue pegar o valor do meio, que seria o termo central, que está bem no meio, entre o valor mais baixo e o valor mais alto. Aqui você não consegue, né? Não tem como. Então, antes, você tem que organizar aqui em ordem crescente ou em ordem decrescente. Beleza? Estando aí organizado, aí basta você pegar aí o valor do meio. Quem que é o valor do meio? Esse termo central aqui. Por que ele é o termo central? Porque, observe, quantos termos eu tenho à esquerda dele aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 valores ali. E à direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. No total, eu tenho 6, mais 6, 12, mais 1, que está aqui no meio, que é ele, né? 13. Eu tenho 13 valores aqui. Grave essa informação, tem um número ímpar de valores.
este termo central vai ser a mediana. Assim como lá no triângulo, né, a mediana tinha uma relação com o termo central, porque o que era? Vamos lembrar, a mediana do triângulo é um segmento que ligava o vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, o ponto médio, aqui também nós estamos falando de termo médio ou termo central, que divide em duas partes iguais, de mesmo tamanho, digamos assim como a mediana lá do triângulo. Então, os conceitos são muito parecidos, lá na geometria, aqui para a estatística. Agora, quando a quantidade de dados é ímpar, você viu que foi fácil de encontrar o termo central, né? Dividiu ali 6 para um lado, 6 para o outro. Corresponde ao dado central, beleza. Já quando a quantidade de dados é par, a mediana corresponde à média dos dois dados centrais. Então, vamos pegar aqui, observe as alturas dos 12 atletas da equipe masculina de basquete do Brasil nas Olimpíadas do Rio em 2016. Olha só as alturas aqui dos gigantes. Porque só tem gente alta aqui, né? Isso aqui tem centímetro. 185 centímetros, 188, 191, né? O mais alto tem 2,11 metros. Agora, como é que nós vamos pegar aqui o termo central se nós temos 12 valores? Eu não tenho um termo central, né? Eu tenho dois termos centrais que serão ali o 194 e o 204. Né? Estes dois estão no centro. Aí eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 valores para a esquerda e 1, 2, 3, 4, 5 valores para a direita. Então nós vamos fazer uma média desses dois aqui. Eu chamei aqui MD de mediana. Tá? Então, 194 mais 204 dividido por 2. É uma média aritmética simples destes dois valores que estão ali no centro. 194 mais 204 dá 398, que dividido por 2 vai dar 199. Então, a média, ou melhor, a mediana das alturas dos jogadores da equipe do Brasil ali deu 1,99 m ou 199 centímetros. É um valor que estaria aqui no meio desses dois, mas não aparece ali, né? É um valor que não está aqui, inclusive. Né? Um valor que nós obtivemos através da média aritmética dos dois valores que estão ali centrais deste conjunto numérico, deste conjunto de números. Beleza? Tranquilo? Então agora é com você. Vamos lá. Um probleminha aqui. Ó. O Rodrigo está preocupado com o consumo de água em sua casa, que nesse mês foi de 21 metros cúbicos. Observe abaixo um quadro com o consumo de água na casa de Rodrigo nos 6 meses anteriores, mais o desse mês, e determine a mediana desses dados. Eu vou dar um tempinho para você encontrar a mediana e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Vamos corrigir aqui e encontrar esta mediana. E aí, primeira coisa que você tem que fazer aí, que você fez, que a gente vai ter que fazer para encontrar a mediana aqui, é organizar, né? Organizar essas informações. E como que nós vamos organizar isso aqui? Bom, vamos começar pelo menor ali, né? O 9, depois o 9, o 13, o 14, o 15, o 15 aparece duas vezes, 18 e 21. Observe que nós temos 7 valores. Temos um número ímpar de valores, né? Então, se são 7, basta eu pegar o termo que está central ali, ó, o 15. Temos 3 para um lado, 3 para o outro, então o central é o 15, então o 15 é a mediana. Facinho, né? Se não tivesse o 21 aqui, imaginando que não está o 21 ali, nós temos 6 valores, o que você teria que fazer? Pegar os dois termos centrais e fazer uma média aritmética deles. Tranquilo? Então agora vamos ver o praticando de hoje. No praticando de hoje, eu trouxe aqui, ó, calculando a média com planilha eletrônica. A gente já utilizou planilha eletrônica em aulas que nós fizemos sobre juros e porcentagem, lá no início, né, se não me engano, foi até a aula 2, lá em abril, lá no início do ano, se não me engano. E nós utilizamos a planilha eletrônica, lá eu te mostrei como inserir a fórmula de soma, por exemplo, para você somar algumas células. Falei de um conceito básico que é melhor você somar células quando for utilizar a planilha eletrônica, em vez de somar números, né? E utilizamos a mesma planilha que nós vamos utilizar hoje, que é a planilha lá do Google. Por que nós vamos utilizar a planilha do Google? Porque ela é de graça. Ela é gratuita, é aberta, qualquer um pode entrar lá, pode utilizar online, você utiliza, mexe como quiser, salva, imprime, faz o que você bem entender, pode aprender, pode estudar através dela. E para acessar, basta você entrar lá no www.google.com e aí, depois que você entrar no site, lá do lado direito, na parte superior direita, tem lá aqueles 9 pontinhos, você vai clicar ali naqueles pontinhos, vai abrir uma janela igual essa daqui. Nesta janela você tem ali vários aplicativos do Google, né? E-mail, Google Fotos, enfim, e ali você tem planilhas. Aí você clica lá em planilhas. Aí vai abrir uma planilha eletrônica. Antes de abrir a planilha eletrônica, ele vai te dar a opção do que você quer. Você quer iniciar uma planilha em branco? É o que nós vamos escolher. Ou você poderia ainda optar por lista de tarefas. Aqui tem, né? Ele tem já planilhas prontas. Olha só, tem planilha de orçamento doméstico, por exemplo. Você entra lá, quero fazer uma planilha de orçamento doméstico. Não sabe o que é uma planilha de orçamento doméstico? Nós vamos aprender aí nas próximas aulas. Fica ligado que você vai aprender e vamos fazer uma também. Mas vamos supor que você queira fazer lá uma lista de tarefas. Sei lá, de compras no mercado. Entra lá, já está a planilha pronta, você só vai marcando lá, vai escrevendo do lado, beleza, já está salvo na nuvem lá, inclusive. Então, clica lá na tela, naquela em branco, né? E aí vai abrir uma planilhazinha tipo esta daqui, para você lá. Eu já tomei a liberdade de mudar o título dela aqui, coloquei ele calculando a média, e eu escrevi aqui o que você também vai precisar escrever, que são os nomes dos alunos e as notas deles. Então, eu vou dar um tempinho aí para você já escrever isso aqui, daqui a pouquinho a gente volta para calcular essas médias, tá bom?
E aí, deu tempo de você completar a sua tabela? Bom, a gente só colocou aqui os nomes e as notas daquele exercício que nós tínhamos feito antes, né? Agora, observe aqui, ó, eu vou passar esse aqui para o próximo. Para calcular esta média aqui, eu tenho que colocar igual aqui, né? Vou começar escrevendo igual na minha célula. Sempre que eu quiser fazer uma conta, eu escrevo igual. E agora eu vou escrever média. Só que, olha só, eu escrevi sem acento de propósito para você perceber que não existe, ó, a função. Agora, escrevendo com acento, ó, tá aqui, aparece, média. Aí você abre o parênteses, seleciona os valores, aqui as notas do Bruno, que nós queremos calcular a média. Vai aparecer aqui, ó, da célula B2 até a célula F2, né? Coluna B, linha 2, até a coluna F, linha 2. E aí, só fechar parênteses e dar um Enter. Vamos fazer de novo lá. Igual, média, abre parênteses, seleciona as notas, com o mouse mesmo, e fecha o parênteses. E dá um Enter. Pronto. Vai aparecer aqui a média agora da Camila. Lembra lá dos valores que a gente encontrou no exercício? Que eram 70, 74, aí se não me engano aqui foram 56, né? Agora observe, ó. Se eu mudar aqui um valor da nota, a média já altera automaticamente. Por quê? Porque nós colocamos, para ele calcular aqui, a média destas células, da célula B2 até a célula F2, e não dos valores. Por isso que ele altera automaticamente. E se eu não quiser escrever, se forem muitos valores, eu posso simplesmente clicar naquele cantinho azul que aparece na célula de cima e arrastar para baixo, ó, como eu fiz aqui. Clicando ali, arrastando, ele copia para as células de baixo. Fácil, né? Tranquilo. Então agora nós vamos aprender a organizar os dados, também utilizando o Excel, em ordem. Como nós vimos antes, para você descobrir qual é a mediana, né, de um determinado conjunto de números, você precisa antes organizar esses valores em ordem crescente. Então, nós temos aqui, eu coloquei aqui o que cabia na tela, foram 12 valores, né, 23, 16, 34, está tudo bagunçado ali, né, fora de ordem. Como que a gente faz para organizar isso? É bem simples. Olha só, basta selecionar aqui os valores, ou basta clicar na coluna ali, ó, em cima da letra B, selecionando a coluna toda onde estão os valores. Aí você vai vir aqui em dados, classificar o intervalo de A a Z. Pronto, ó. Clicou ali, eles ficam em ordem crescente. Se você clicar na informação na outra, né, que nós temos ali, em classificar de Z até A, ele ia ficar na ordem decrescente. Isso vale tanto para números quanto para palavras, por exemplo, que você quer colocar em ordem alfabética. Certo? Espero que você utilize bastante essa informação, é bem útil. E, para fechar, o que vimos hoje? Vimos o significado de média aritmética simples e média aritmética ponderada, bem como a diferença entre elas. Também compreendemos o significado de moda em estatística, né? Que é o valor que mais se repete, então tem uma certa relação com a moda que a gente já conhece aí da mídia, e compreendemos o significado de mediana em estatística, que também guarda uma certa relação com a mediana em triângulos. E por último, vimos como utilizar uma planilha eletrônica para organizar e encontrar essas medidas. Para finalizar, para terminar, eu vou deixar aqui um pensamento para você ficar refletindo aí. Esse foi do René Descartes, que nós vimos na aula anterior lá sobre plano cartesiano, lembra? Daria tudo o que sei pela metade do que não conheço. Tá aí, uma frase que o René Descartes falou, fica para você refletir aí sobre ela. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima aula.